Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Antes de iniciar a preleção, novamente vou fazer um convite para vocês para o curso básico que eu venho fazendo. Ele vai reiniciar agora no dia 7 de agosto e vai até 27 de novembro. Ele é aqui às quintas-feiras na casa, presencial, às 20h30, às 10 horas. Esse curso, ele é sobre vivência doutrinária. Ele é um pouco diferente do curso básico. O curso básico, ele visa dar noções básicas sobre a doutrina espírita. O vivência doutrinária, ele vai falar sobre como viver essa doutrina espírita, como viver o Evangelho de Jesus, como praticar o Espiritismo. Enfim, ele vai falar do trabalho voluntário, vai falar da caridade, de como vocês podem se colocar à disposição de Jesus, trabalhando em seu nome. Vai também esclarecer sobre algumas coisas da doutrina espírita e é um curso aberto, vocês podem fazer perguntas, tirar dúvida, é muito esclarecedor, é um curso mais participativo do que os outros. Fica aí o convite. Inscrição, tem aqui o WhatsApp e tem o e-mail da dirigente do curso para se inscrever. Ele é diferente da escola de aprendizes porque não há uma cobrança de frequência ou assiduidade, então vocês podem vir, se tiver necessidade de faltar um ou outro dia, poderão faltar. Lógico que quanto mais aulas assistirem, melhor vão estar sobre o entendimento e a oportunidade de esclarecimento. Fica aí o convite. Nós temos ali na recepção uma sala ao lado, onde funciona uma livraria para aqueles que querem adquirir livros e também já está funcionando a lanchonete. Fica aí o convite para vocês conhecerem. Vamos fazer agora a nossa elevação, que é a nossa preparação. Vamos fechar os nossos olhos para uma melhor concentração. E assim a gente consegue abstrair tudo à nossa volta e conseguimos assim nos concentrarmos em nós mesmos e assim possibilitando essa conexão nossa com o nosso mentor, com a espiritualidade aqui presente. Vamos assim sentindo a presença do Mestre Jesus, que nos disse que sempre que nos reuníssemos em seu nome, estaria conosco. Vamos sentindo a sua luz, vamos sentindo o seu abraço carinhoso, essa luz que nos abraça, que nos conforta, que nos dá sustentação. Vamos sentindo também a presença amorosa do nosso mentor, que está ao nosso lado desde que nascemos, nos inspirando, vibrando para que a gente consiga atingir as metas que nos propomos ao reencarnarmos, que nos dá sustentação naqueles momentos mais difíceis, torcendo por nós, nos ajudando a enfrentá-los. Vamos sentindo esse abraço amoroso e vamos pedindo a esse amigo que nos leve até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual e mãe de Jesus. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, por nos sustentar em nossas quedas, por interceder por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até o Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho em espírito,
agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por essa encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos com a oração que seu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A preleção de hoje é sobre o Mestre Jesus. Como é bom falar do Mestre. Falar de uma pessoa tão doce, tão amada, que se preocupa tanto conosco, é assim uma dádiva. Lembrando que Jesus reencarnou entre nós há 2025 anos atrás, numa época onde a escuridão, as trevas, era muito grande no planeta Terra, onde os homens estavam muito desviados do pensamento de Deus. Lembrando que só o povo judeu acreditava em um Deus só. Os demais acreditavam em divindades, em muitos deuses. Então imaginem como havia um afastamento da luz. Jesus fez esse sacrifício de encarnar entre nós. Por que sacrifício? Lembremos que Jesus é um ser de muita luz, um espírito evoluidíssimo. Ele passou 1000 anos apagando a luz dele para poder caber num corpo humano. Esse, para mim, é o maior sacrifício que ele fez do que o da cruz. Porque ele teve que diminuir a sua luz para poder encarnar entre nós. E ele veio para trazer justamente a luz, para tirar a sombra que habitava esse planeta. Ele veio para tirar o véu que estava na humanidade. E ele encarna justamente junto aos hebreus, porque era o povo onde teria mais condições de assimilar o que ele vinha trazer, já que eles eram o único povo que acreditavam em Deus, um Deus único. Lógico que desde a vinda de Moisés, que libertou esse povo do jugo egípcio, da escravidão de 400 anos, onde eles eram herdeiros dessa escravidão dos seus bisavós, avós, pais e filhos. Nasceram, só conheciam a escravidão. Vem Moisés e os liberta. Um povo que não estava acostumado com essa liberdade, não sabia nem tomar decisões, porque viveu e vinha de ancestrais escravos, sempre sob o jugo egípcio. Então Moisés teve que fazer leis rígidas para controlar esse povo que ele tirou do Egito e estava levando para a terra prometida. Mais de 600 mil homens, sem falar das mulheres e crianças. Como manter a disciplina de um povo que não sabia viver em liberdade ainda? Então, o que faz Moisés? Ele implementa leis severas para poder conduzir esse povo. E usa a lei do talião, que é dente por dente, olho por olho. E outras leis que ele criou para conseguir essa disciplina e levar esse povo até a terra prometida. Em Jerusalém, a lei de Moisés, pelo povo que estava lá já há muito tempo, era a lei suprema. A lei mosaica era obedecida e era o que regia a religião, o amor a Deus
E isso estava na mão dos fariseus, que era um segmento dos judeus que se dividiram quando lá chegaram. E esses fariseus que estavam no poder, eles começaram a usar as leis mosaicas para dominar os mais fracos. Eles deturparam as leis para poder usufruir delas em seu benefício. Isso, imaginem vocês que era o único povo que podia glorificar Deus e fazer com que os outros povos viessem a aderir a Deus como um Deus único. Aí vem Jesus, encarna e começa para eles a mudar as regras que estavam satisfatórias ao bel prazer deles. Então, eles vão dizer que Jesus veio para modificar as leis de Deus. E ele diz, eu não vim destruir as leis de Deus, eu vim modificar as leis de Moisés. E ele começa fazendo dos 10 mandamentos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Com isso, ele reduz os 10 mandamentos nesses 2 mandamentos. E ele vem mostrar um Deus amoroso, não um Deus que punia, cruel, que os judeus tinham muito medo, mas um Deus que entende, perdoa, misericordioso, que tem compaixão e que entende que somos imperfeitos e que vai nos dar sempre oportunidade de melhorarmos, de sermos pessoas melhores. E ele faz isso como? Através das reencarnações. As reencarnações é uma prova de amor, é uma prova de perdão de Deus conosco. Porque através das reencarnações nós temos possibilidade de perdoar as pessoas que nos ofenderam e de pedir perdão às pessoas que nós ofendemos. Nós temos oportunidade de corrigir os nossos erros. Nós temos oportunidade de nos lapidarmos, de nos transformarmos em pessoas melhores. E isso a gente só pode fazer através do autoconhecimento. Sem nos conhecermos, não podemos mudar aquilo que não conhecemos. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Porque é necessário você saber quem você é para que você possa fazer essa mudança. Infelizmente ou felizmente, não sei, a gente se acha, até fazer essa mudança, o mocinho do filme. A gente acha que é uma pessoa boa, uma pessoa santa, uma pessoa que merece o céu. Aí a gente começa a fazer o autoconhecimento. E aí a gente descobre que a gente não é essa pessoa que a gente idealizou pra gente. E aí qual é a decisão? Se punir? Não. Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos aprender. Nós somos todos imperfeitos. Nós todos erramos, uns mais, outros menos, mas erramos. Ninguém aqui é puro, ninguém aqui é santo. Mas cabe a nós essa mudança. Não vai ser radical, ninguém vai virar santo, mas a gente vai passar por uma outra encarnação se esforçando melhor do que chegamos nessa. Com isso, a gente estará fazendo uma reencarnação futura mais tranquila do que essa. E a gente estará cada vez mais se aproximando de Deus, de Jesus. Esse é o nosso propósito. Essa deve ser a nossa determinação. E não ficar burlando as leis divinas como faziam os fariseus. Eu sou uma praticante cristã. Eu nunca matei, então eu cumpro os 10 mandamentos. As pessoas acham que só não mataram, elas estão cumprindo os 10 mandamentos, elas estão certas. Mas existe muito mais do que isso nas leis divinas. Roubar. Eu não roubo. Será?
que a gente não rouba? Será que a gente não rouba a ideia de alguém, dizendo que é nossa para nos favorecer? Será que a gente não rouba, em algum momento rouba a oportunidade de alguém num emprego, numa situação, numa viagem, para nos favorecer? Quando a gente pensa em roubo, a gente pensa em coisa material, mas não é só isso. Quando a gente pensa em matar, a gente pensa só em tirar a vida da pessoa com uma arma. Mas às vezes a gente mata uma pessoa através de uma maledicência, através de uma injustiça. Essa pessoa vai morrendo aos poucos. E a gente nem se dá conta que foi aquilo que a gente falou ou aquela ação que nós fizemos que causou isso. Então a gente tem que refletir muito, dia a dia, sobre nós mesmos. Começando assim, hoje, o que eu fiz de bom e o que eu fiz de errado? O que eu preciso melhorar em mim? O que eu poderia ter feito diferente hoje? Aonde eu me acomodei? Aonde eu deixei de estender a minha mão? Aonde eu deixei de ouvir alguém que necessitava desabafar? Aonde eu passei à frente de alguém que precisava daquele espaço? A gente faz essas coisas tão corriqueiramente que nem se dá conta disso, achando que está tudo certo, só que não está. Isso é burlar as leis divinas, é fazer de conta que está tudo certo. Então, refleti muito a respeito disso. Houve uma mudança muito grande na nossa vida, com esse avanço da tecnologia, desse avanço que a sociedade teve, que nos deu um avanço maior do que nos deu o nosso avanço moral, o nosso avanço ético. Veja bem, as pessoas, há tempos atrás, e não muito atrás, quando eu era menina, quando eu era jovem, jantávamos, a família, todos juntos. Era nesse horário do jantar, a família reunida, que a gente falava sobre o dia da gente. Como foi seu dia? Ah, não foi bom. A professora disse que eu preciso estudar mais. Eu estou tendo problema com uma colega na escola. Estou percebendo que a empresa está dispensando funcionários. Eu fui convidado por um colega para experimentar o cigarro. Eu não sei se devo ou não. Era a hora que os pais conheciam os filhos e aproveitavam para essa orientação. E ao mesmo tempo os filhos se sentiam amparados e seguros com os pais. Hoje não. Cada um chega num horário. Quando estão juntos, cada um está no celular. A conversa não flui. As pessoas perderam a prática do falar, do conversar, do trocar informações, de desabafar, de compartilhar. E com isso, nós ficamos cada vez numa ilha, isolados, mesmo dentro de uma multidão. E aí a gente começa a errar, porque não tem mais uma orientação. Então é necessário a gente voltar lá para o cristianismo primitivo, da época de Jesus, e começar a prática tudo de novo. Praticar o evangelho, tentar se conhecer, tentar buscar o seu eu verdadeiro, para poder fazer essa correção, essa lapidação, tornar-se pessoa melhor e enxergar o próximo. E futuramente nós vamos conseguir, talvez numa próxima reencarnação, amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa meta. E a gente tem que buscar isso. Lembrando que é possível. Está aí os 12 apóstolos, está aí Maria de Madalena e tantos outros, Paulo, tantos outros. E não eram pessoas privilegiadas. Eram pessoas que receberam o convite de Jesus,
aceitaram e se propuseram numa meta de chegar aos pés do Mestre, a mudar e a converter-se realmente, não fazer de conta. É bem diferente. Essa mensagem de hoje, para refletir e colocar em prática. Vamos fazer as nossas vibrações finais? Vamos novamente fechar nossos olhos, para que a gente possa absorver melhor. Vamos vibrar muita luz para todo o universo, para toda a criação divina. Vibremos luz para o planeta Terra, que essa luz de Jesus Redentora possa chegar aos países em conflito, chegando os dirigentes, tocando suas mentes e corações, para que eles consigam perdoar, cessar as guerras, iniciar a paz. Que essa luz do Mestre Jesus chegue a todos os povos que estão em guerra, minimizando os sofrimentos, e daqueles que estão sofrendo catástrofes, que também possam ser beneficiados com a luz do Mestre Jesus. Que o Mestre Jesus possa iluminar o nosso Brasil, iluminando todo o seu contorno, e que essa luz possa se espalhar por todo o seu interior. Que essa luz chegue aos hospitais, levando a paz, minimizando o sofrimento, aqueles que se encontram nos leitos e aqueles que lá trabalham. Que essa luz chegue às penitenciárias, tocando mentes e corações, mudando suas ações. Que essa luz chegue aos asilos, orfanatos, moradores de rua, levando a presença do Mestre Jesus, dando-lhes a sustentação, que eles possam entender que não estão sozinhos, que o Mestre Jesus está sempre conosco, nos abraçando, nos sustentando, nos ajudando nessa jornada. Vibremos por todos os lares em desarmonia, para que a paz se estabeleça. Vibremos agora pelo nosso lar, para que essa luz adentre a nossa casa, percorra cômodo por cômodo, iluminando, deixando a paz do Mestre, que essa luz abrace nossos familiares que lá ficaram, fortalecendo suas mentes e seus corações, lembrando de Jesus. Que essa luz volte a essa sala, nos abraçando, nos fortalecendo, nos ajudando nessa caminhada, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, com a paz do Mestre e a luz dele a sempre iluminar nossos corações e mentes. Que assim seja, graças a Deus.